Boa tarde a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Bom, sejam todos, se sintam abraçados pela casa, por todos nós. Agora eu vou chamar para a leitura inicial o nosso irmão Vanderlei. Por favor, Vanderlei. Boa tarde a todos. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel. A lição 153, Contristação. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque foste contritados para o arrependimento. Pois fostes contritados segundo Deus. Paulo, segundo Coríntios, versículo 7 e 9. Quanta vez se agitam famílias, agrupamentos ou coletividades para que a tormenta lhes alcance o ambiente comum? Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor lhe não visite, acenda ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros rumos? Entretanto, a realidade chega sempre, inevitável e inflexível. No turbilhão de sombras de contristação, o homem não raro se sente vencido e abandonado. Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do Todo Compassivo. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram à maneira dos pomicultores que descansam tranquilos depois do campo bem podado. Lágrimas nos lares da carne frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam, porque os que tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Todo o campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpeza necessárias. Quando estiverdes contristados à face de falta que comestestes impensadamente, é razoável sofrai a passagem das nuvens pesadas e negras que amontoadas sobre o coração. Contudo, quando a prova em a luta tocaste sobre o coração, contudo, quando a prova e a luta vos surpreenderem a casa ou o espírito em circunstâncias que independem de vossa vontade, então é chegada a hora de contristação, segundo Deus, a qual vós eleva espiritualmente e que por isso mesmo provoca a alegria dos anjos que velam por todos nós. Agora vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e falar com Jesus. Amado Mestre Jesus, pedimos a sua permissão, Senhor, para o início dos nossos trabalhos nesta casa de luz. Pedimos permissão à presença dos mentores espirituais, dos mentores desta casa. Pedimos, Senhor, que em nossas mentes sejam orientadas para o nosso entendimento. Pedimos também a proteção para a nossa palestrante de hoje, nossa irmã Elizabeth, que ela possa, Senhor, com a tua direção e dos mentores espirituais, nos trazer todo o ensinamento que foi por ela e pelos espíritos planejado para essa tarde. Que assim seja. Seja muito bem-vinda, Elizabeth. É um grande prazer tê-la aqui.
A Elizabeth é uma irmã querida da UEG, que hoje vai nos trazer o tema bem apropriado para o dia, né? Desencarnação. Fique à vontade, a palavra é sua. Boa tarde, então, a todos. É, assim, muito gratificante a gente poder voltar a essa casa. Há quanto tempo, né? Eu estive aqui pela última vez para fazer uma palestra, fora os almoços, né? E depois da pandemia eu vim uma vez só. Foi uma palestra que eu vim assistir, vim com a Lijamar. Mas hoje, voltar aqui para fazer um estudo junto com vocês é muito gratificante para mim. E a gente sente a vibração dessa casa nos envolvendo, e nesse dia especial, que é o dia de hoje, o dia 2 de novembro, quando a maioria das pessoas vai homenagear os mortos. Então, por isso, nós resolvemos trazer esse tema, que a gente até mudou, mudou o tema, porque a princípio falei com a Fátima que o tema seria acolhedora de homens. E ela ficou assim meio espantada, mas a palestra era a mesma. É porque esse título era o título de uma exposição que alguns trabalhadores da área de saúde, não aqui no Brasil, eles fizeram uma exposição de fotos das pessoas, com a autorização das pessoas, as pessoas já doentes e as pessoas já nos últimos momentos, para mostrar a diferença da fisionomia da gente quando o fluido vital já vai se extinguindo. E essa exposição, então, tinha o nome de Acolhedora de Homens. Mas tudo bem, agora ficou explicado, né? Por que que eu tinha escolhido esse nome. Muito bem, então nós vamos hoje falar exatamente da desencarnação. E a desencarnação causa muitas dores, muitos sofrimentos, principalmente para as pessoas que não têm, às vezes, um entendimento como nós espíritas temos. Então, parece que ali o sofrimento é muito maior. Por isso, também escolhemos o texto que nós trouxemos aqui no início, sobre contristação. Então, se você puder passar o texto, logo o outro slide é a explicação. Olha lá, o significado de contristação. Emmanuel discorreu muito bem sobre esse termo, nos mostrando do nosso sofrimento aqui, quando encarnados, e a alegria que causa aos desencarnados. E muitos podemos perguntar assim: poxa, mas os nossos entes queridos desencarnados estão felizes porque estamos sofrendo aqui? Como espíritas, nós vamos entender que a nossa dor, o nosso sofrimento aqui são consequências de nossos comportamentos anteriores, nossos comportamentos desta mesma encarnação, e que são a melhor ferramenta para a nossa evolução espiritual. Então, aquele ente querido nosso, meu pai e minha mãe, quando me veem passar por uma dor, um sofrimento, uma contristação aqui, e que eu estou dando conta, eu não estou perdendo a minha fé, eu não estou me desesperando, não estou me revoltando, eles ficam jubilosos, porque eles sabem que o espírito tem necessidade de evoluir e que a dor é nossa companheira, nossa amiga, ela que nos ajuda e nos impulsiona
para esse desenvolvimento, para essa evolução que todos nós buscamos e precisamos ter, não é? Então, nós temos ali a contristação, o significado. É a tristeza, é a expressão de sofrimento, de pesar. Um pesar que demonstra algum tipo de desgosto, de consternação. Na etimologia da palavra, ela vem do latim, contristatio, onis. Muito complicado para a gente. Melhor ficar no contristação só, né? É o sinônimo também de mágoa, de pesar, tristeza, desgosto, sofrimento, consternação. E muitas pessoas passam pelo desencarne de algum ente querido e conservam dentro de si esse estado de tristeza, esse estado de pesar por muito, muito tempo. A vivência do luto, esta é necessária até. Nós precisamos viver o nosso luto, mas nós não podemos ficar agarrados a essas emoções de tristeza, porque além de fazerem mal a nós mesmos, vão fazer mal também àquele ente querido. Porque se eu sofro daqui, ele sofre de lá. Porque ninguém morre, a vida continua. A doutrina espírita nos ensina isso. Então, vamos continuar, porque senão depois o tempo não dá, né? Então, no turbilhão das sombras, da contristação, o homem, não raro, se sente vencido e abandonado. Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do todo compassivo. E aí nós nos lembramos do irmão do Chico Xavier. Ele trabalhava numa loja e quando fechava-se a loja, ele ia para os fundos da loja e começava a atender as pessoas que tinham problemas mentais, que tinham algum distúrbio de comportamento. E às vezes ele varava a madrugada atendendo aquelas pessoas. E depois de 11 anos nesse trabalho, ele teve tipo um infarte. E aí foi internado. E Chico ficou muito triste. Então Chico pergunta para Emmanuel: o que vai acontecer com meu irmão? Por favor, pergunte à espiritualidade, me dê uma resposta. E Emmanuel, então, daí a uns dias, volta e fala: seu irmão vai desencarnar. Ah, meu Deus, mas meu irmão era tão bom, fazia um trabalho tão bonito e vai desencarnar? Sim, porque pelo problema que ele teve, ele deveria passar 11 anos em cima de uma cama. Estava lá no planejamento reencarnatório dele. Mas como ele dedicou 11 anos trabalhando incansavelmente para ajudar as pessoas que tinham algum problema, ele vai ter essa moratória e vai desencarnar, não vai precisar ficar em cima de uma cama. Então, essa lição cabe muito bem aqui nessa contristação. E realmente, alguns meses depois, ele é trazido, né, pela espiritualidade lá no Centro Espírita São Luís Gonzaga, que é onde ele frequentava, ainda com muita dor de cabeça, mas ao penetrar ali no centro, ao participar como desencarnado daquelas reuniões, ele se sentiu totalmente curado e pôde continuar o seu trabalho na espiritualidade. Muitas vezes é assim que acontece conosco.
Muitas vezes não, eu posso até dizer todas as vezes, é porque nós não sabemos interpretar as respostas de Deus para as nossas dificuldades, para aquelas dificuldades que nos visitam, não aleatoriamente, por necessidade do nosso espírito. E foi assim que Chico, então, aceitou e se tornou até alegre e feliz por saber que o irmão não ficaria 11 anos em cima da cama. Em pouco tempo ele estaria recuperado na espiritualidade e já poderia estar trabalhando novamente na espiritualidade. Então é assim que Deus fala conosco através das suas leis. Se nós temos a necessidade de algum sofrimento, de algum pesar, não é à toa. É justamente para nos fortalecer na nossa fé, na compreensão que a doutrina nos traz, nos fortalecer como espíritos, entendendo as leis de Deus que são imutáveis e que são perfeitas. Por isso que nós temos que agradecer muito a Deus pelos esclarecimentos que essa doutrina nos traz. Pode passar. No Evangelho, nós temos, pode passar ali, Mateus e Lucas, que vão nos falar de bem-aventurança. Então, Mateus, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5, quando ele diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Usando ali, colocando para nós as palavras de Jesus. Bem-aventurados os que choram. Os que choram são aqueles que estão cumprindo as suas provas. Vejamos Paulo, quanto Paulo sofreu para poder levar a doutrina do Cristo às distâncias mais longas. Quanto apedrejamento, fome, quanta necessidade física ele passou para que ele pudesse cumprir a sua tarefa. E muitas vezes ele até chorava, porque muitas vezes lhe vinha ainda a lembrança de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo que foi apedrejado por ordem dele. Então, imaginem o sentimento de culpa que Paulo deveria carregar consigo, mas através de todo aquele trabalho que ele teve de missionário, de levar os ensinamentos do Cristo a distâncias longas, com condições nenhuma. Hoje a gente, no instantinho, vai de um lugar a outro. Imagina naquela época. Então foram dores, ele chorava muitas vezes, mas ele foi consolado porque ele era o vaso escolhido por Jesus para poder trazer a mensagem cristã para nós. E Lucas vai dizer mais ou menos a mesma coisa. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que chorais agora, porque rireis. Aquilo que a lição que Emmanuel nos fala no início. Hoje a gente chora a despedida do ente querido que deixou o corpo físico e voltou para a espiritualidade. Amanhã seremos nós que deixaremos essa gaiola aqui e que voaremos livres e encontraremos com eles e riremos muito. Por isso, essa doutrina é tão consoladora e maravilhosa para todos nós. Então, nós vamos agora entender um pouquinho do processo da desencarnação. O homem integral, na sua constituição, ele é formado de vários corpos. Na realidade, o homem é espírito, e espírito não é corpo. Espírito é uma essência. Mas ele, durante a reencarnação dele, e quando acontece também a desencarnação, ele vai utilizar de corpos
material e semimaterial. Então, assim, nós temos o espírito, que é a essência, o perispírito, que é um corpo semimaterial e que acompanha o espírito, o duplo etérico, que já é um corpo mais grosseiro, que é um intermediário entre o perispírito e o corpo físico, por último, que é esse corpo aqui, matéria, que é o veículo do espírito e que nós ainda temos necessidade dele enquanto encarnados na Terra, como planeta de provas e expiações. À medida que o nosso planeta for evoluindo e que nós também vamos evoluindo, porque a nossa evolução é individual, nós vamos chegar num ponto em que não necessitaremos mais de um corpo físico tão grosseiro como este que nós possuímos enquanto estamos passando por aqui. Então, no processo da desencarnação, nós já vimos ali na Gênese como que se dá a encarnação. É a ligação, né, do perispírito, molécula a molécula, junto ao corpo físico. Isso ali desde o início da gestação. Então, há aquela ligação molécula a molécula. E na desencarnação acontece o quê? O desligamento, molécula a molécula. O perispírito vai se separar do corpo físico. Então, nós temos ali, pode passar, um esqueminha mostrando esse desligamento. Morrer é diferente de desencarnar, de desligar. Pode passar. Olha lá, é diferente, não é igual. Morrer é físico, é a morte física, é o desgaste do fluido vital. Quando ele se extingue, o corpo físico morre. Desencarnar ou desligar é puramente espiritual. É quando o espírito, então, se desliga do corpo físico, daquele corpo físico, do duplo etérico, que vai acompanhar o corpo físico. E esse desligamento é feito molécula a molécula, átomo a átomo, como nós já falamos anteriormente. Então, esse é o processo através do qual o espírito desencarnante se afasta definitivamente do corpo físico que o abrigava durante a vida na Terra. Esse é o processo. E como é feito esse desligamento, essa soltura desses laços? Aí nós vamos ver no próximo slide, né, que o Dr. Décio Iandoli, ele vai nos explicar que esse desprendimento, esse desligamento, ele ocorre em 3 etapas. Primeiro, desprendimento do centro vegetativo, que é o ventre, é a sede das manifestações fisiológicas, das sensações que nós sentimos. Depois do centro emocional, que é o tórax, zona dos sentimentos e dos desejos. Por isso que a gente tem o coração como órgão, né, dos sentimentos. E, por último, o centro mental, que é o cérebro, o mais importante dos 3, obedecendo sempre essa sequência, partindo de baixo para cima no nosso corpo, da parte mais ligada à terra, né? Dos chakras básicos, que são os mais ligados à energia da terra, vão se desligando ali até chegar, então, no chakra coronário, chegar no nosso cérebro para ver o desligamento dessa parte que é, nas palavras dele, mais importante. Agora nós vamos ver a figura mostrando o corpo físico, o perispírito, e como a gente não tem como representar o espírito,
ele fica sendo aquela luz lá em cima, aquela luz brilhante, porque o espírito não tem forma. Quando alguém diz assim, numa reunião mediúnica, ou alguém que é um médium vidente, eu estou vendo um espírito ali, não está vendo o espírito, está vendo o perispírito de um espírito, que pode tomar a forma que quiser, né? Então, aqui é o processo do desligamento. Então, vamos lá. Ali o corpo físico vai começar o desligamento, né? O perispírito e o espírito. Vai começar o desligamento no corpo físico. Primeiro, no centro vegetativo, como nos explica o doutor Décio. Depois, no centro emocional e depois, finalmente, no mental. Então, acho que olhando assim essa figura, a gente tem uma ideia, né, de como acontece esse desligamento, como acontece o fenômeno da morte física, né, que a morte só é física, nós vimos anteriormente. Então, a morte tem merecido considerações de toda a ordem ao longo da estada do homem sobre a Terra. E são as mais diversas interpretações, os mais diversos comentários, os mais diversos estudos sobre a desencarnação. Mas é um fenômeno orgânico inevitável. Não existe nenhum ser que não tenha passado por esse processo. Porque a lei divina prescreve que tudo quanto nasce morre. E nós temos até o próprio Cristo como exemplo. Quando ele esteve entre nós e se utilizou de um corpo físico, esse corpo físico ficou, né? Esse corpo físico morreu, mas ele ressurgiu em espírito para provar para toda a humanidade que a vida é uma só, que a vida é pujante, que a vida é feita de várias existências, mas que ela é uma só e que ninguém morre. Então, a gente vê ali até nas plantas. Se com as plantas começa lá no botãozinho, vai abrindo e depois murcha e morre, nós também, o nosso corpo físico, ele tem uma data de vencimento. Ele vai passar pelas etapas que ele precisa, mas vai chegar o momento em que a força vital, o fluido vital já está muito desgastado e ele, nesse caso, então, vai deixar o corpo físico. Isso nas mortes por idade avançada, por doenças, não nas mortes trágicas, nas mortes, por exemplo, de um acidente. Aí o fluido vital ainda está muito, o corpo físico ainda muito carregado do fluido vital, e isso torna um pouco mais difícil esse desligamento. Mas a doutrina espírita vem nos explicar que ninguém fica sem assistência no momento desse desligamento, no momento da morte física e no momento da desencarnação. Ninguém, seja rico, seja pobre, qualquer etnia, qualquer condição moral, o bom, o médio e o mal, todos têm assistência nesse momento. Então, por isso, a doutrina é tão maravilhosa, porque ela nos ensina isso tudo. Os materialistas negam a continuação da vida. Para eles, começa no berço e acaba no túmulo. Seria muito incoerente Deus criar essas inteligências que somos nós, os seres humanos, capazes de tantas coisas para viver 70 anos, 80, às vezes muito menos, e acabar.
Seria até uma incoerência. Então, ele fez essa obra tão maravilhosa, ele nos criou para que nós pudéssemos ir evoluindo, progredindo, caminhando de volta a ele. Quando nós fomos criados simples e ignorantes, lá atrás, e viemos caminhando. É uma caminhada de retorno ao Pai. A cada existência, evoluímos, crescemos, acrescentamos mais um pouquinho na nossa história, que é uma só. Então, os materialistas, os espiritualistas, dizem que a vida prossegue além da sepultura e tem razão, porque há vida depois da morte, vida plena, pujante, encantadora. E as descrições de André Luiz do mundo espiritual nos trazem a maior prova disso. As comunicações que são feitas nas reuniões mediúnicas, tudo isso, essa ligação do mundo encarnado com o desencarnado, é, assim, muito confortador para todos nós. Então, vamos seguir. Basta olhar o rosto de um ser querido que faleceu e veremos claramente que falta algo. A alma não está mais ali. Isso é uma verdade. A gente olha aquele ente querido ali, né, no caixão, na urna, e a gente sente que falta alguma coisa, falta a vida, falta o espírito. O espírito já está afastado, ainda que o desligamento não tenha sido totalmente completado, mas ele já está se afastando dali, daquele corpo físico. O espírito deixou o corpo, que é feito de nervos, de sangue, de ossos e de músculos. Então, muito diferente do espírito. Isso tudo é matéria, energia condensada. E elevou-se para regiões diferentes, misteriosas, onde as leis que prevalecem são também criadas por Deus. Então, muitas vezes a gente pensa assim, mas para onde foi? Para onde foi aquele ente querido meu? Onde ele estará? Eu acredito na vida eterna, mas onde ele está? Porque todas as religiões, elas acreditam em Deus, em alma e vida eterna. Mas quem melhor explica a vida eterna é o Espiritismo, é a doutrina espírita. Porque você imaginar a explicação de algum outro segmento religioso que vai nos dizer que nós ficaremos dormindo esperando o dia do julgamento final? E quantos bilhões e bilhões e bilhões de seres já desencarnaram ao longo da história da Terra? Como vai ser esse julgamento? O juízo final. Então, o juízo final está na consciência de cada espírito que desencarna. Ali é o meu momento em que eu vou estar de frente comigo mesmo, com todo o amparo que a espiritualidade puder me dar. Mas é ali, naquele momento, que eu vou ver quem era a Beth aqui nessa encarnação aqui na Terra. Todas as besteiras que eu fiz, as encrencas que eu construí, eu vou ficar sabendo e vou ter que aceitar, porque é lei. Mas vou ser castigada? Não. Deus não castiga nem perdoa. Ele vai me dar uma nova chance para que eu retorne, através de um corpo físico, à esfera da Terra ou de um outro planeta primitivo, se a Terra já for de regeneração e eu não merecer, para que eu conserte essas experiências que não deram tanto certo.
Vamos lá. Como acreditar que somos um amontoado de células se dentro de nós agita-se um universo de pensamentos e sensações? Não dá para acreditar, né, que a gente é só isso aqui. A gente pensa. E a ciência, né, que sempre teve muito afastada da religião, hoje ela está procurando já se inteirar e aceitar muita coisa assim. Não, nós não morreremos junto com o corpo. O organismo voltará à natureza. Restituiremos à terra os elementos que recebemos dela, mas o espírito jamais terá fim. A morte não é, pois, o fim, mas é o momento do recomeço. Pode passar. Leon Denis, então, vai comparar essa transformação à transformação da borboleta, né, que começa lá no casulo até se transformar na borboleta. E nesse livro, Depois da Morte, ele vai nos dizer assim: digamos a Deus as teorias que fazem da morte a porta do nada, ou o prelúdio de castigos intermináveis. Ai, gente, como é triste, né? Quando a gente era de outra religião, acreditar, nossa Senhora, quando fulano morrer, ele é tão mal, ou quando eu morrer, vou para o inferno, arder no fogo do inferno. Chegou a vez da esperança e da vida eterna. Não mais há negrejantes trevas, porém sim uma luz deslumbrante que surge dos túmulos. É uma nova esperança, é um novo olhar para a existência. E ele continua: já vistes a borboleta de asas multicores, despira informe crisálida, esse invólucro repugnante, no qual, como lagarta, se arrastava pelo solo? Já viste solta, já a viste solta, livre, voyajar ao calor do sol no meio do perfume das flores? Não há imagem mais fiel para o fenômeno da morte. O homem também está numa crisálida que a morte decompõe. Então, ela deixa ali o casulo, e nós deixamos o nosso casulo físico e vamos partir para uma nova viagem. E nesse livro, então, Vinícius faz uma comparação muito interessante nas pegadas do mestre. Ele diz assim: se o nascimento é o princípio da vida, é bem verdade, então, que a morte é o fim. Mas se o nascimento não é o princípio da vida, é bem verdade que a morte não é o fim. Então, quem acredita que o nascimento não é o início da vida, que a vida começou lá atrás e que é mais uma existência apenas que nós vamos passar, aí a gente acredita que não é o princípio da vida e que a morte também não é o fim. Se não existíamos antes de haver nascido, é bem verdade que não existiremos depois de haver morrido. Mas se nós, antes de haver nascido, já existíamos, é bem verdade que existiremos depois de haver morrido. Se começamos a ser no berço, é bem verdade que deixaremos de ser no túmulo. E toda a inteligência, todo o trabalho, toda a caridade que foi feita vai se perder ali no túmulo, se for assim. Mas se nós não começamos a ser no berço, é bem verdade que nós não deixaremos de ser no túmulo. Nós levaremos conosco tudo aquilo que nós plantamos aqui, o bem e o mal. Se o nascer não é começar, o morrer não é terminar. Se o nascimento é a encarnação da alma, a morte é a desencarnação dessa alma. Nascer, desencarnação é deixar a carne, né? Nascer e morrer serão, pois, fenômenos que sucederão, como a vigília sucede ao sono, como ao crepúsculo sucede à aurora. Só assim
se compreende a eternidade da vida, sem princípio nem fim, regredindo de Deus quando fomos criados e progredindo para Deus nessa caminhada incessante. E em outro texto, ele vai falar assim, mas antes nós colocamos lá em cima a inscrição que está no túmulo de Allan Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Essa frase não é de Allan Kardec, mas era muito utilizada na Europa e ela condizia com tudo aquilo que ele deixou para nós na codificação espírita. E Vinícius, então, vai dizer lá, ninguém daria à vida o devido valor e importância se não fosse o seu aniquilamento determinado pela morte. É a morte que faz o homem pensar na vida. Muitos mudam de pensamento, de atitude, às vezes nos últimos momentos. Por isso que a eutanásia nem é aceita pela doutrina espírita, porque num último minuto o espírito pode ter um despertar de consciência. É a morte que faz o homem pensar na vida. Deus não encartou a morte no programa da criação visando a destruir essa mesma criação, que é fruto do seu amor. O seu propósito é fazer que a vida evolva de estágio em estágio, tornando-se cada vez mais intensa, mais estável, até culminar na eternidade, triunfando da morte definitivamente. Então, não foi à toa que Deus colocou a gente para passar por um corpo físico e deixar esse corpo físico. Ele não encartou isso na nossa vida eterna, por acaso. Ele não joga dados, como dizia Einstein. Ele sabe o que ele faz, ele é perfeito. Então, ele sabe por quê que nós passamos por esse período. E aproveitando ainda ali as palavras do túmulo de Kardec, nós vamos lembrar que hoje é o dia 2 de novembro, onde muitos vão relembrar os seus entes queridos, vão fazer visitas ao cemitério. E Allan Kardec, ele fazia questão de sempre no dia 2 de novembro fazer uma reunião, fazer um discurso. E mesmo depois da sua desencarnação, esse hábito continuou com seu amigo Leymarie. Por quê? Pela gratidão aos espíritos que não tinham mais corpo físico e que vieram trazer a doutrina dos espíritos para nós. Então, a homenagem dele não era aos mortos, mas eram aos vivos de outra dimensão, que estão aqui sempre a nos ajudar, sempre a enviar uma mensagem de esperança, sempre a mostrar para nós que é o bem, o caminho que nós devemos seguir, que nós precisamos olhar para dentro de nós, reconhecer aonde ainda estamos tropeçando e procurarmos melhorar. Se não conseguimos, não tem problema. Nós teremos outras chances. Não vamos guardar sentimento de culpa, nos sentir infelizes, desesperançados, desanimados, desestimulados porque erramos. Nós estamos na fase dos erros para aprender com eles. Mas se já conseguimos ter essa consciência, então hoje é dia de nós homenagearmos os vivos do outro lado. Os vivos que cuidam de nós, que estão aqui nessa reunião. Me emocionei lembrando do seu Alcino, da Dida, que com certeza estão aqui. Nessa casa que eles construíram, ajudaram a levantar.
Eles estão aqui e merecem a nossa homenagem hoje. Então, hoje é um dia de muita gratidão a esses espíritos que estão nos proporcionando esse momento. Não é momento de contristação, é momento de alegria, porque de lá eles estão felizes, mesmo vendo as dificuldades que as casas espíritas têm para poderem se manter firmes, né? Para poderem se manter levando consolo, obrigada, tá? Levando consolo a tantas almas sofredoras, que a doutrina espírita leva esse consolo para todos. Obrigada. Desculpa, tá, gente? Mas seria impossível lembrar hoje de tanta gente não lembrar do seu Alcino, da Dida, que pelo menos são os que eu mais lembro agora, que dedicaram tanto a essa casa, né? Para passar para frente, para eu parar de chorar. Então, o velório. Como é que o espírita vê o velório? Ali estão no esquife, na urna, no caixão, os corpos que serviram aos nossos seres queridos. Estamos ali para prestar homenagem a esses despojos que representam a nossa visão, aqueles aos quais amamos, mas é só uma representação, é só um corpo físico que está ali. Mas nós devemos todo o respeito aos nossos corpos físicos, porque eles são o veículo do nosso espírito. Eles que nos ajudam a passar pelas nossas provas, expiações, missões, por tudo aquilo que nós temos que fazer aqui na Terra. Minha mãe não está mais naquele corpo. Meu pai, meu filho, meu irmão, meu amigo não se acham naquele corpo que está diante da nossa observação. Mas nós precisamos respeitar aquele corpo que está ali. Então, não cabe a um espírita, num velório, ficar contando piada, bebendo, né? Porque tem velórios que acabam sendo verdadeiras festas, né? Então, não é esse o comportamento do espírita. Ali se acha a gaiola vazia, de onde a ave luminosa já se ergueu, já se libertou, já se foi. Então, ali é só aquela gaiola que ficou e que vai retornar à natureza. Se for enterrado, vai se transformar numa bela árvore, numa touceira de planta, né? Com muitas flores. Por causa disso, há que se pensar em alguns cuidados durante os velórios, durante essas ocorrências nas quais estamos prestando homenagens póstumas aos nossos entes queridos, familiares ou amigos que já demandaram a vida além do corpo. A visita aos cemitérios, a mesma coisa. Nós temos que respeitar aquelas pessoas que ainda pensam que hoje é um dia de ir lá no cemitério onde foi depositada essa gaiola e prestar esse tipo de homenagem. É o pensamento deles. Nós temos que ter total respeito. Então, conta-se que um homem estava levando flores no túmulo do seu ente querido, e no túmulo ao lado era de um oriental que estava levando um prato de alimento. Aí ele vira para o oriental e fala assim: mas você acredita mesmo que o seu morto venha comer esse alimento? Aí o oriental falou para ele assim: da mesma forma que você acredita que o seu vem buscar essas flores. Então, é a crença de cada um. Então, nessa questão
323, Kardec pergunta aos espíritos: a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Aí os espíritos respondem a Kardec: a visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Então, para eu enviar uma prece aos meus entes queridos que já se foram, que me antecederam, eu não preciso ir lá no cemitério. Aonde eu estiver, eu posso enviar essa minha prece para eles. E é o melhor presente que eles recebem. E aí, para encerrar, então, nós trouxemos esse poema de Manuel Bandeira. Mas quem tiver a oportunidade de assistir um vídeo do Raul Teixeira, se eu não me engano, era de 2010, foi antes dele ficar doente, passar por aquele problema todo. E é maravilhoso, porque ele faz a comparação, né, da nossa vida, do corpo, do espírito, com os estados da água, sólido, líquido e gasoso. Então, quando a água está fervendo na chaleira e sobe o vapor, é como se fosse um espírito, mas é a mesma água que está congelada, que seria o corpo físico. É muito bonito esse vídeo dele. Então, vale a pena quem tiver a oportunidade de buscar lá no Google e assistir. Então, vamos à poesia do Manuel Bandeira. O homem já estava deitado dentro da noite, sem cor. Ia adormecendo. E nisto, à porta, um golpe soou. Não era pancada forte. Contudo, ele se assustou, pois nela uma qualquer coisa de presságio adivinhou. Levantou-se e junto à porta. Quem bate? Ele perguntou. Sou eu, alguém lhe responde. Eu quem? Torna. A morte sou. Um vulto que bem sabia pela mente lhe passou. Um esqueleto armado de foice que a mãe lhe um dia levou. Guardou-se de abrir a porta. Antes ao leito voltou. E nele os membros gelados cobriu hirto de pavor. Mas a porta, manso, manso, se foi abrindo e deixou ver uma mulher ou anjo, figura toda banhada de suave luz interior. A luz de quem nesta vida tudo viu, tudo perdoou. Olhar inefável como de quem ao peito o criou. Sorriso igual ao da amada que amara com mais amor. Tu és a morte? Pergunta. E o anjo torna. A morte sou. Venho trazer-te descanso do viver que te humilhou. Imaginava-te feia, pensava em ti com terror. És mesmo a morte? Ele insiste. Sim, torna o anjo. A morte sou. Mestra que jamais engana, a tua amiga melhor. E o anjo foi se aproximando, a fronte do homem tocou com infinita doçura, as magras mãos lhe cerrou. Era o carinho inefável de quem ao peito o criou. Era a doçura da amada que amara com mais amor. Que Jesus nos abençoe e abençoe os nossos vivos queridos do outro plano. Gente, que presente que nós recebemos hoje, hein? Quanto conforto,
que essa doutrina nos traz. E quanta sabedoria, quanta coisa para refletir e para levar conosco, né, Elizabeth? Devemos pensar nos nossos entes queridos, como aquela borboleta que ali ela mostrou. Devemos lembrar deles com alegria, com o coração cheio de amor, com gratidão, nunca com tristeza. Com gratidão, porque eles nos trazem muitas coisas, muitos ensinamentos. Não interessa quanto tempo ficou conosco. Só fazendo a parte, eu perdi uma sobrinha com 3 anos. E vocês não têm ideia de quanto ensinamento essa pessoa trouxe para toda a minha família, com 3 anos de idade. E eu costumo falar que foi ela que me trouxe para a FABEM. Então, nós só temos que agradecer a essa doutrina, agradecer a você, Elizabeth, por tudo que nos trouxe hoje. Ah, sim, mas sem você a gente estava aqui sem ouvir tudo isso de lindo, sem relembrar, né? E é isso, gente. Essa doutrina nos traz muitas bênçãos. E continuo falando que devemos lembrar os nossos entes queridos sempre com alegria, sempre com amor. Nunca com tristeza. E nunca esquecendo das orações para eles. Gratidão também hoje muito, muito bem lembrado de seu Alcino, da Dinda. Seu Alcino que eu costumava falar como falo do seu Darli, o nosso mentor encarnado, que tantos ensinamentos, que tantas histórias lindas nos trouxe, que tanto amor nos dedicou e dedicou a essa casa e dedicou à doutrina. A nossa eterna gratidão. Bom, e agora não vou continuar falando, senão eu faço outra palestra. Vou chamar então o nosso irmão para nossa prece final. Eu também gostaria de agradecer essa casa, que é hospital, é escola, é uma casa de amor, que acolhe todos nós com os nossos pensamentos, nossas dúvidas, e vem sanando, né, nesses momentos importantes, que é a da perda do ente querido. Eu não conhecia o seu Alcino, mas a energia dele chega até a mim, graças a vocês, graças à espiritualidade da casa. E o meu coração está aberto sempre a essa energia boa e gratificante que eu recebo toda semana. Então eu convido todos nós, nessa energia de amor, a sentarmos numa posição mais confortável, relaxar os nossos ombros, vamos respirar, sentir o momento de hoje, do agora, fechando os nossos olhos, emanados nessa energia divina, porque toda a energia que está aqui presente é uma energia divina, não humana, mas que nós, aqui presentes, podemos participar, contribuir para tudo o que nos chega. Como uma flor singela, recebemos o abraço querido da espiritualidade presente, dos amigos que estão aqui preparados para nos acolher. Senhor Jesus, que a tua luz agora possa envolver todos os presentes neste salão, suas famílias, seus familiares, que o Senhor possa nos orientar para que cada desafio que nós passamos na vida seja com resignação, com aprendizado. E assim, Senhor, podemos sentir a tua presença num olhar de gratidão. Deus Pai, que estás nos céus e em nossos corações,
Nos ensina, Senhor, a ver em cada dia com amor, com esperança, com fé, renovando, Senhor, as nossas energias. Presente, Senhor, em cada um que se aproxima de nós possamos, Senhor, ser exemplo vivo do amor ao próximo, da caridade. Assim, Senhor, hoje agradecemos aos nossos antepassados, aqueles, Senhor, que nos ensinaram, que estiveram presentes conosco. Muito obrigado, Senhor, por esse presente que foram e que sempre serão em nossos corações. Que Jesus esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.